Então, pela graça de Guru Gauranga, Companhia Transcendental, Darshan de Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Giriraj Maharaj, nós continuamos a leitura da Srimad Bhagavad Gita, com agora na introdução belíssima de Srila Gurudeva. E há um pouquinho antes desse ponto onde nós paramos aqui, Gurudeva falava, citando na verdade Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, que diz que todo aquele que realmente, todo devoto, todo sadhaka, todo ser humano que quiser realmente entender Srimad Bhagavad Gita, deverá estudar os comentários, não só o comentário Sarata Varshini, como é o nome, né, de comentário de Srila Vishnu Chakravarti Thakur, a Gita, mas também todos os outros comentários que ele escreveu aos textos sagrados compostos pelos 6 Goswamis de Vrindavan. Então nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de presenciar a história transcendental da missão de Shri Gauranga Mahaprabhu, que é assistido perfeitamente por seus eternos companheiros como Srila Vishnu Chakravarti Thakur. Então agora Krishna, quer dizer Gurudeva, está falando, ele falou sobre Karma, Jnana, Yoga, e agora ele fala sobre Bhakti. Ele diz assim: Shri Krishna mostra sua Vishwarupa a Arjuna e faz dele um instrumento a quem pode dirigir suas palavras de instrução. Em seguida diz, capítulo 11, no 11º capítulo, é o momento em que Krishna mostra sua Vishwarupa, sua forma universal a Arjuna. Ele diz, logo depois de mostrar sua forma universal a Arjuna, ele diz, Bhakti Atva Nanyaya Shakya. Só se pode ter darshan de minha Swarupa mediante Ananya Bhakti. Você consegue ver esta Swarupa porque é meu Ananya Premi Bhakta. Então Krishna está chamando Arjuna de Ananya Premi Bhakta. Ou seja, um devoto, Ananya Premi Bhakta é o devoto de Krishna que tem o foco da sua consciência, da sua vida, do seu sadhana, de tudo, voltado exclusivamente para amar a Krishna. E como Srila Prabhupada e também os outros acharyas sempre dizem, quando a gente fala Krishna, a gente sabe que Krishna nunca está sozinho. Krishna está sempre acompanhado de Srimati Radhika, sempre com Baladev Prabhu. Krishna está sempre em Braj, em Vrindavan Dham, brincando com os vaqueirinhos, aceitando o amor materno transcendental de mãe de Yashoda e Nanda Bala. Então, Premi Bhakta. Além disso, continua Gurudeva dizendo, Bhaktyamam Abhijanati. Krishna também diz no 18º capítulo, verso 55, é somente por intermédio de Ananya Bhakti que se pode ter meu darshan, conhecer-me de verdade, tattva, adentrar meu dhamma e obter prema mahi seva a mim. Então, quando alguém está praticando devoção imaculada aos pés de lótus de Krishna, então essa pessoa sempre pode ver Krishna, a forma transcendental de Krishna, diante dos seus olhos. Sempre pode conhecê-lo de verdade. Então, conhecer Vishnu Tattva, Krishna Tattva. E também tem acesso ao Dhamma de Krishna. Além, porque quando ele tem acesso ao Dhamma, essa alma afortunada tem acesso ao Dhamma, o que ela vai fazer? Prema Mahi Seva. Vai prestar serviço, mas saturado de prema. Isso é Prema Mahi Seva. Né? Porque Srimati Radhika, na verdade, é Prema Mahi. Né? Então,
No reino transcendental de Braj, Krishna fica satisfeito plenamente de inúmeras maneiras, porque Shrimati Radhika satura os outros seres transcendentais de Vrindavana com amor puro, né? Por isso ela chama-se Prema Gita. Na Gita, Shri Krishna dá instruções secretas sobre Brahma Jnana. Primeiro ele dá instruções secretas. Depois ele dá instruções mais secretas sobre Paramatma Jnana, ou Ishvara Jnana, e instruções secretíssimas sobre Bhagavat Jnana. Então, nossos acharyas vão nos mostrar como alguns versos vão estar falando de Brahma Jnana, conhecimento sobre o aspecto transcendental e indiviso, a refulgência que emana do corpo transcendental de Krishna, Brahma Jnana. Outros versos vão falar de Paramatma Jnana, do aspecto de Krishna que está localizado no coração de todo ser vivo. E também Krishna vai dar instruções secretíssimas que só os Ananya Bhaktas vão poder absorver sobre Bhagavat Jnana, o conhecimento do Bhagavatam, conhecimento de Krishna como a suprema personalidade de Deus. Em conclusão, continua Gurudeva, ele fala o shloka Sarva Dharma Parityaja Mam Ekam Sharanam Braja, no qual aconselha Arjuna a abandonar toda espécie de dharma mundano e render-se a ele. Isto demonstra claramente que Bhakti é o único meio para se alcançar Bhagavan e a única maneira de se perceber sua Swarupa completa. Há duas categorias de Bhakti: Kevala Bhakti, que é Bhakti exclusiva, Shuddha Bhakti, e Pradhani Bhuta Bhakti, que é a expressão de Bhakti em que ela predomina, mas não existe por inteiro. Em Pradhani Bhuta Bhakti, Bhakti predomina, mas não existe ali por inteiro. Pode ter mistura de karma, pode ter mistura de jnana, de yoga, né? Kevala Bhakti é imaculada e independente, sendo de todo isenta de qualquer fragrância de karma, jnana, etc. Pradhana Bhuta Bhakti subdivide-se em três categorias: Karma Pradhani Bhuta Bhakti. A primeira categoria em que se subdivide Pradhani Bhuta Bhakti é Karma Pradhani Bhuta, ou seja, Bhakti, neste caso, está misturada com Karma. Primeira categoria. Jnana Pradhani Bhuta. Bhakti está misturada com Jnana. E Karma Jnana Pradhani Bhuta, em que Bhakti está misturada com Karma e Jnana. Pradhana Bhuta Bhakti refere-se a Karma ou Jnana em que Bhakti predomina. Quando Bhakti está presente em Karma ou Jnana, mas a sua função não predomina, ela é conhecida simplesmente como Karma e Jnana. Então tudo na verdade é Bhakti. Tudo é Krishna e tudo é Bhakti. É verdade que que encontramos instruções sobre Pradhani Bhuta Bhakti, Bhakti mista, aqui e ali na Gita, porém, mesmo nestas instruções, há um indício de Kevala Bhakti. Krishna vai falar dessas coisas porque existem sadhakas, né, que praticam, né, essa Pradhani Bhuta Bhakti. Por isso ele vai falar. Mas ele sempre vai indicar Kevala Bhakti. É dificílimo conhecer ou alcançar Bhagavan mediante Pradhani Bhuta Bhakti. Porque Krishna está falando aqui, só posso ser alcançado por Kevala Bhakti. A fim de estabelecer isto com clareza, Shri Krishna afirma de modo bem elaborado na Gita, capítulo 8, sou de fácil acesso para aqueles Nitya Yogis
que vivem em constante união comigo. São dotados de Ananya Bhakti, lembram-se de mim o tempo todo e se ocupam em meu bhajana. Então, como é que você vai ter acesso fácil a Krishna? Primeiro você tem que se tornar um Nitya Yogi, ou seja, Nitya Yogis, como Krishna fala logo em seguida, é aquele que vive em constante união. Isso é verdadeiro yoga, né? Com ele, com Krishna. Constante união, cantando o santo nome, servindo a Krishna sob sua forma de Thakura, servindo aos seus devotos. Né? Isso é Nitya Yogi. Este é o Nitya Yogi, que é dotado de Ananya Bhakti. Ele presta essa devoção a Krishna sem nenhum interesse ulterior, né? sem nenhum interesse escuso. E ele se lembra de Krishna o tempo todo. E por isso se ocupa a serviço dele. Bhagavan é conquistado, Gurudeva diz, e também controlado pelo Ekantika Prema Mai Seva de Bhaktas dotados de Ananya Bhakti. Krishna explica isto na Gita 9.22. Ananyas Chintayanto Mam. Eu pessoalmente me encarrego do Yogakshema, daqueles bhaktas que se ocupam com Ananya Bhav e constância em minha Bhakti e me adoram sob todos os aspectos. Yogakshema Bahamyaham. Esse é um verso importantíssimo da Gita, porque Krishna está dizendo que pessoalmente se encarrega de manter o que esse devoto tem, de preservar o que ele tem e lhe dar o que lhe falta. Né? Como tem aquela história que Srila Van Maharaj sempre gosta de contar. Na verdade é uma história que Gurudeva conta também na Gita, aqui nessa própria Gita. Em relação a esse verso, a história do Brahmana e a esposa que eram tão pobres, eles só tinham uma roupa. Então quando ele saía para fazer Madhukari, para pedir doações de boga e Lakshmi na rua, ele pegava essa roupa que era a única que era melhorzinha assim para andar na rua, e a esposa ficava em casa com uma roupa assim completamente surrada, cheia de furos, né? Então ele conta essa história de como esse Brahmana, ele assim, um dos aspectos principais da Bhakti dele era estudar Gita. Ele estudava Gita com toda atenção. Ele lia os comentários, a Gita estudava. Aí quando ele chegou exatamente nesse verso, Ananyas Chintayanta Yogakshema Bahamyaham, ele deu uma emperrada e falou assim: como pode? Que ele está dizendo que dá para o devoto o que lhe falta e preserva o que ele tem, se aqui eu vivo sempre com menos do que o mínimo para manter a mim e a minha esposa. Ele teve essa... E aí ele deu 3 riscos assim nas linhas desse verso, que ele pensou, alguém deve ter interpolado esse verso. Esse verso não pode ter sido falado por Krishna. E aí ele saiu para fazer a sua mendicância do dia, e enquanto ele estava fora, aparece um menino muito lindo, bate na porta, a esposa dele atende, mas olha assim pela porta, envergonhada de sair e mostrar a condição da roupa dela, e vê que o menino está trazendo um cesto enorme, cheio de legumes, arroz, farinha para fazer chapati, assim, um cesto cheio de alimentos. E ela primeiro, ela fica assim completamente, como se diz, atraída, né, apaixonada por aquele menino tão lindo. Mas em seguida ela fica assim indignada, que ela vê que o menino está carregando um cesto tão pesado. E ela pergunta: quem foi que falou para você, que fez você fazer isso, né, trazer
esse cesto cheio de alimento assim. Aí ele fala, foi o meu Prabhu, o seu esposo. Eu me encontrei com ele, estava fazendo Madhukari, e ele pediu para trazer esse cesto. Então ela ficou assim indignada, né? Como o meu esposo, como ele pode fazer uma coisa dessa com uma criança assim tão linda? Aí ela pega o cesto assim, rapidinho, né? E ela fala assim para ele ficar esperando no jardim da casa, no pátio da casa, que ela ia pegar aquela boga, aquele alimento, ia preparar, fazer várias preparações e ia alimentar o menino. Mas quando ela terminou de cozinhar e tudo mais, ela foi chamar o menino tinha sumido. E ela percebeu, também ela percebeu que o menino tinha 3 marcas no pescoço, assim, 3 riscos no pescoço. Se eu não me engano, não estou me lembrando de como. 9:22, né? Não estou me lembrando. Capítulo 9, verso 22. Ele fala assim, Krishna fala, né? Krishna disfarçado como aquele menino diz que enquanto trazia todos aqueles alimentos para ele se atrasou um pouco, né? Imagina o peso todo que ele estava levando, ele se atrasou. E aí ele diz assim, o seu próprio esposo fez esses cortes no meu peito, não foi no pescoço, foi no meu peito. Aí os olhos dela se encheram de lágrimas. E ela falou assim, que? Ele fez isso? Deixa só ele voltar para casa, que eu vou lhe perguntar como ele pode ter sido assim tão cruel. Meu filho, disse ela, não fique aflito. Espere por um pouco tempo, eu vou preparar esse alimento e você também vai poder provar a prachada de Thakurji. Então o menino ficou ali sentadinho no pátio, e enquanto ela estava preparando os alimentos. E aí Krishna pensou assim, o motivo pelo qual eu pessoalmente trouxe esses alimentos já foi cumprido. Agora, quando o Brahmana voltar para sua casa, ele imediatamente vai descobrir a autenticidade das minhas palavras e jamais duvidará delas de novo. Então, Krishna, como já tinha tomado a providência, ele não esperou que a Brahmani lhe oferecesse os alimentos. E quando o Brahmana chegou, ela perguntou como é que ele podia ter feito isso com aquele menino. E ele ficou completamente perplexo, porque ele, quando chegou, ele tinha experimentado o que ele experimentou várias vezes, né? E o que ele tinha experimentado várias vezes, ele tinha experimentado de sair para fazer Madhukari, como os Brahmanas, os renunciantes fazem na Índia, e ter muito pouco retorno. Então, quando ele chega em casa e ouve a história da esposa, ele liga as coisas, uma coisa com a outra, e aí ele vai correndo onde ele guarda a Gita dele, ele abre a Gita, e quando ele olha para o verso, esse mesmo verso 9.22, as 3 linhas desapareceram. Então, isso é
Uma história lindíssima que Gurudeva conta no comentário a este mesmo verso. Então vamos lá. Mas assim, só o Ananya Bhakta sabe disso. Só o Ananya Bhakta vivencia isso, né? Aí ele continua. Bhagavan Shri Krishna diz em diversas passagens da Gita que só pode ser alcançado mediante Ananya Bhakti. Bhakti Alabhyas Tvananyaya Shakya. 8º capítulo. Bhajanti Ananya Manaso. 9º capítulo. Bhakti Tvananyaya Shakya. 11º capítulo. E por fim, Sarvadama Parituja. 18º capítulo. Como estes shlokas nos dão a entender, a meta máxima das divas é, na verdade, Ananya ou Kevala Bhakti sumamente pura. Como se deve praticar esta Ananya Bhakti? A este respeito, Krishna ensina a Arjuna. Capítulo 9, verso 14. O que Krishna diz? Cantando constantemente as glórias de meus nomes, qualidades, forma e passatempos, esforçando-se com votos resolutos e prestando-me reverências com devoção. Eles me fazem adoração, os bhaktas, mantendo-se sempre vinculados a mim. Conforme afirma Shri Krishna neste shloka, Sankirtan, e somente Sankirtan, é a melhor maneira de adorá-lo. Neste contexto, Sankirtan quer dizer praticar Kirtan em voz alta do Nama, Rupa, Guna e Lila de Bhagavan. Cantar o santo nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Também fazer Sankirtan da Rupa de Krishna, descrever a bela forma de Krishna, como o corpo dele é dobrado em 3 partes, e ele sempre traz sobre a cabeça, no turbantinho, uma pena de pavão que está inclinada para o lado esquerdo, para o lado de Shrimati Radhika. E ele usa brinquinhos no formato de macara, de peixinhos. E esses brinquinhos estão sempre brincando e balançando, tocando as bochechas de Krishna. E ele sempre está tirando notas transcendentais de sua flauta, tão afortunada. Então, Nama, Rupa, Guna, as qualidades de Krishna. E também Sankirtan significa cantar as glórias dos passatempos de Krishna. E também Gurudeva diz que Sankirtan, além de querer dizer isso, também indica Navadabhati, o processo nônuplo de Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam. Muitas pessoas que insolentemente afirmam entender a Gita ensinam suas conclusões mundanas aos outros, embora não entendam que a Gita é a Prakrita, além do conhecimento, lógica e inteligência materiais. O fato é que não é possível compreender assuntos aprákrita ou transcendentais por meio de qualidades mundanas como a presunção, a sagacidade, a coragem e habilidades acadêmicas. Só se pode entender os assuntos da Gita, só se pode entendê-la pela misericórdia de Bhagavan e por intermédio da rendição Sharanagati. Portanto, os Shrutis dizem Nayam Atma Pravachena Labhyo, Mundaka Upanishad. E a Gita diz Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Pritipurvakam Dadami Buddhyoga. Então, de novo, esse é um dos 4 versos dos Chatusloki Bhagavad Gita. Tesham Satata Yuktanam Bhajatam
Pritipurvakam Dadami Buddhyogantam, que eu não estou me lembrando da última linha, verso 10, verso importantíssimo, Krishna falando pessoalmente. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam Dadami buddhyogantam janamam upayanti te. Para aqueles que me adoram com amor e anseiam por estar sempre, eternamente na minha companhia, eu lhes dou o conhecimento transcendental pelo qual eles podem me alcançar. Sambandha Gyana, né? Aqui Krishna está falando de Guru Tattva, né? Que é a maneira pela qual ele dá esse conhecimento transcendental, Buddha Yoga, é se manifestando na sua forma concentrada como Gurudev. Mas ele faz isso para quem? Para quem ele dá sua misericórdia através de Sambandha Gyana. E aquele que recebe essa misericórdia, por sua vez, o adora com amor e anseia estar eternamente na companhia de Krishna, né? E para isso ele precisa praticar Sharanagati, né? A fim de apurar o significado de qualquer Shastra, é importante levar 6 itens em consideração. Então, essa introdução de Srila Gurudeva é profundíssima, né? Então ele vai falar para você analisar qualquer Shastra, né? Se você quer verificar a autenticidade de qualquer Shastra, você vai levar 6 itens em consideração. Primeiro, Upakrama, que são as afirmações iniciais, né, feitas nesse Shastra. Como Krishna diz, falando palavras sábias, você está agindo como um tolo, né? Então, essa seria uma afirmação inicial da Gita. Upakrama. Ou às vezes também isso é analisado dentro do contexto de um verso só, né? Em um verso só, Krishna fala Upakrama e depois Upasamhara, as afirmações finais. Segunda consideração. Terceira consideração, Abhyasa, que é o esquema de repetição de cada assunto. Quantas vezes Krishna não fala de Bhakti? Né? Essa repetição não quer dizer que Krishna está com amnésia, não é? Essa repetição, Krishna repete tantas vezes a importância fundamental de Bhakti, porque Bhakti é a única maneira pela qual alguém pode chegar até ele. Então a quarta consideração é Apurvata Phala, o extraordinário resultado de ler o Shastra. O que acontece com você quando você lê Shastra? A sua consciência, os seus sentidos, tudo em você passa por uma profunda transformação. Então, se você percebe isso, então isso também é um dos sinais da autenticidade do Shastra, né? Então, a nossa vida é marcada por uma linha dourada que tem 2 fases. A fase anterior ao nosso encontro com Bhakti e posterior ao nosso encontro com Bhakti. A quinta consideração é a maneira como o Shastra elogia cada assunto. E Shastra elogia Bhakti de todas as maneiras, né? Gita Shastra. E depois, a sexta consideração é Upapati, os argumentos lógicos que estabelecem cada uma de suas conclusões. Como Krishna, em vários versos, ele vai dar argumentos, apresentar analogias, cuja lógica nos faz visualizar o Tattva.
Então, a menos que nós façamos isto, o sentido verdadeiro permanece evasivo. A gente vai ler e vai parecer que a gente está lendo grego. Aqueles que estudam o Sri Gita Shastra de forma pormenorizada, tendo em mente as 6 considerações supramencionadas, conseguem entender com facilidade que o sentido máximo e singular da Bhagavad Gita é Shuddha Bhakti, devoção pura. Hoje em dia as pessoas comuns não levam essas considerações muito a sério. Pelo contrário, com o intuito de satisfazer seus interesses egoístas, extraem sentidos seguindo seus caprichos especulativos. É por isso que não logram abraçar em seus corações o verdadeiro sentido do autor. No mundo contemporâneo é comum compararem os valores respectivos de diferentes escolas de Jnana, conhecimento, Vijnana, ciência, política e assim por diante. No mundo contemporâneo estão estudando Shastra e comparam os valores dessas escolas, a escola do conhecimento, da ciência, da política e outras áreas de conhecimento. No entanto, autores e oradores hesitam em usar a mesma abordagem comparativa em suas reflexões sobre a questão da religião ou Dharma. O estudo comparativo é muito comum, né? Mas Gurudeva está dizendo que os autores e oradores não têm medo de usar essa abordagem comparativa em suas reflexões sobre a questão da religião. Isto aumentaria, creem eles, a tensão entre diferentes setores da comunidade. Além disso, as consequentes perturbações obstruiriam o desenvolvimento da sociedade e do mundo em geral. Logo, eles pretendem fomentar a amizade entre os diferentes grupos e acham que podem chegar a tanto instituindo harmonia e igualdade, samanvaya, ao invés de gradações comparativas. Então aqui Gurudeva está insinuando, vamos dizer assim, que a apresentação de Krishna na Gita fala de gradações comparativas, trata de gradações comparativas. Karma, Jnana, Yoga, né? Yoga místico e depois Bhakti Yoga. Então Krishna vai comparando cada um desses processos ao processo de Bhakti e vai mostrando as carências dos processos por um lado e a fartura transcendental de Bhakti por outro lado. Mas aqui Gurudeva está dizendo que os estudiosos, os oradores, os autores dos comentários do mundo contemporâneo, eles evitam de fazer isso porque eles sabem que isso pode aumentar a tensão entre diferentes setores da comunidade, diferentes denominações religiosas e filosóficas, né? Aí eles propõem o samanvaya. No campo da religião, ou seja, eles propõem a harmonia e a igualdade. Mas Gurudeva diz que no campo da religião, este ponto de vista dá a entender que a única forma de se gerar paz e amizade recíprocas entre todas as religiões é evitando apontar as diferenças, trabalhando em vez disso com base na harmonia e nas semelhanças. Isso não é o que evitar apontar as diferenças não é o que os Baba diz no Jayavadharma fazem, né? Eles apresentam as diferenças segundo Shastra Jnana, segundo o conhecimento que é apresentado no Shastra. É verdade que na arena política percebem-se os riscos do julgamento de valores. A avaliação das políticas específicas de partidos diversos cria divergências políticas e as desavenças delas resultantes podem trazer grandes danos à sociedade e ao país. Em consequência, muitos temem
que a avaliação de graus de Dharma superiores e inferiores também levaria a divergências entre as facções, resultando em rixas e tumultos. Levando em conta essas considerações, é verdade, mesmo assim, que precisamos decidir como avaliar Jnana e Dharma. De fato, Samanvaya, harmonia, é por si só uma questão importante a se considerar. Qual é o significado de Samanvaya? Suponhamos que em nossas tentativas de gerar harmonia, usamos a mesma escala para medir bem e mal, consciente e inerte, diamante e carvão, ladrão e santo, justiça e injustiça e assim por diante. Se então declaramos que tudo isso dá no mesmo ou é idêntico, onde está a prova de alguma deliberação séria? Não podemos em absoluto chamar isso de Samanvaya. Isso é mera ignorância. Decompondo a palavra Samanvaya, temos Samyak, integral e apropriada, e Anvaya, a ordem natural ou gramatical dos vocábulos numa frase ou a ligação lógica entre causa e efeito. Em outras palavras, Samanvaya significa Anvaya integral e apropriada. Ou seja, Anvaya quer dizer a ordem natural ou gramatical dos vocábulos numa frase ou a ligação lógica entre causa e efeito. Então, Gurudeva conclui que o significado de Samanvaya é Anvaya, essa ordem natural ou gramatical, integral e apropriada. Se quisermos criar Samanvaya numa frase, precisaremos ajustar o sujeito, o objeto, o verbo e outros elementos, colocando-os nos seus devidos lugares. Como podemos esperar obter Anvaya correto se posicionamos o verbo no lugar do sujeito, o objeto no lugar do verbo e algum outro elemento no lugar do objeto? Como podemos obter Samanvaya, Anvaya integral, se não conseguimos formar sequer o Anvaya básico? A aplicação, a união e a consistência reais de qualquer frase só podem ser consolidadas com o Samanvaya correto. Não podemos obter Samanvaya colocando tudo na mesma posição, sem avaliar a qualificação ou desqualificação de cada elemento, nem considerar se está bem ou não. Se receamos que as pessoas fiquem insatisfeitas conosco, podemos declarar que tudo é igual, esperando assim manter todos satisfeitos de algum modo. Contudo, isto não produzirá um Samanvaya genuíno. Tentar agradar a todos é agradar a ninguém. O Gurudeva cita esse ditado. Quem quer agradar a todo mundo acaba não agradando a ninguém. Nós estamos na página 30 desse arquivo com a introdução à Gita do nosso amado Srila Gurudeva. E na sexta-feira, se for pela misericórdia de Guru e Gauranga, nós continuaremos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Srila Gurudev, Patitapam Jai, Srila Prabhupada, Patitapam Jai, Manchakapa Purvashcha, Kripa Sindhu Vevacha, Patitanam Pavanibhyo Krishna Vimana Namaha, Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.